Dentro do sistema respiratório, nós vamos ter as principais funções. Dentro das principais funções, nós vamos ter a troca de gases, a regulação homeostática do pH corporal, a proteção contra patógenos inalados e a vocalização. Dentro da troca de gases, nós vamos ter como sua função primária, até porque é a mais conhecida. A função de troca de gases, ela vai consistir essencialmente na eliminação do CO2, que é um gás tóxico para o corpo, e vai ter a entrada do gás oxigênio. Logo em seguida, nós vamos ter a regulação homeostática do pH corporal. A partir dessa troca de gases, nós vamos conseguir regular o pH corporal, eliminando esse CO2 para que mantenha o sangue no seu pH estático. A partir disso, nós vamos ter o funcionamento do sistema respiratório para que se tenha o funcionamento de todos os outros sistemas. Com isso, também vamos ter a proteção contra patógenos inalados, pois dentro do nosso sistema, na parte condutora do sistema, nós vamos ter a possibilidade de conseguir proteger contra patógenos antes mesmo que chegue até o pulmão. E por fim, nós vamos ter a vocalização, que ela vai ser extremamente importante, pois através do ar passado pelas cordas vocais, nós conseguiríamos ter a vocalização de todos os sons. Também nós teremos algumas estruturas anatômicas envolvidas. Dentro das estruturas anatômicas envolvidas, nós vamos ter dentro dos sistemas respiratórios, nós temos dois tipos de sistemas que vão compor as estruturas anatômicas envolvidas. Nós vamos ter o sistema condutor e o sistema de troca gasosa. Dentro do sistema condutor, nós vamos ter a cavidade nasal, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, que vão ser responsáveis por transportar todo o ar para que chegue na estrutura de troca gasosa. Já no sistema de troca gasosa, nós vamos ter apenas brônquiolos, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares, que vão ser responsáveis por efetuar essa troca gasosa a partir do ar que foi conduzido. Dentro do sistema respiratório também nós teremos algumas estruturas anatômicas envolvidas. Dentre elas nós podemos citar a cavidade nasal, nós podemos citar a traqueia, a laringe, a faringe, até o pulmão. Dentro disso nós conseguiríamos chamar de estruturas anatômicas porque serão observadas de forma macroscopicamente. Bom, falando um pouquinho aqui da lei dos gases, ela nos fala que o ar presente na atmosfera da Terra consiste em uma mistura de gases, como por exemplo o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. E os gases também apresentam diferenças em relação aos líquidos. Uma delas é a capacidade de ser comprimido. Compreender a maneira que eles se comportam nos garante a viabilidade de estudá-los e entender como se comporta do meio externo até a capacidade interna, onde vai haver a troca pulmonar. Falando um pouquinho agora da lei de Boyle. Essa determinada lei afirma que, para uma quantidade fixa de gás a uma temperatura constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, significando que se o volume do gás diminui, a sua pressão aumenta. E se o seu volume aumenta, a sua pressão diminui, mantendo o produto da pressão pelo volume sempre constante. Existe a fórmula da lei de Boyle, que é a P vezes V igual a K. A P significa pressão, o V volume e o K constante. Afirma também que o fluxo de ar ocorre sempre em gradiente de pressão, onde o ar sempre vai ser conduzido do local de maior pressão para o de menor. A relação entre a pressão e o volume sempre será inversa, como eu falei acima. Bom, a inspiração e expiração. A inspiração é o processo de inalação de ar nos pulmões, que ocorre quando o músculo diafragma, o músculo intercostal externo e o músculo escaleno se contrai. Quando ele se contrai, a caixa torácica aumenta de volume e diminui a sua pressão, o que favorece a inalação e o fluxo de ar vindo de fora para dentro dos pulmões. Já a expiração é o processo contrário, quando esses músculos citados, eles relaxam, fazendo com a capacidade elástica do pulmão aumente a pressão de dentro, favorecendo o fluxo de ar para fora. E esse processo, na maioria das vezes, não demanda nem energia, porque é a capacidade elástica do pulmão
que vai só acontecer o relaxamento dos músculos. Falando agora dos músculos necessários da expiração, são basicamente os mesmos: o diafragma, intercostais externos e escaleno. Já na demanda de esforço físico maior, são utilizados os intercostais internos, abdominais, o músculo reto, transverso e os oblíquos. Vou dar continuidade no assunto, falando sobre o pneumotórax. Os pulmões eles são revestidos por sacos pleurais, os quais possuem o líquido pleural. E lá existe uma pressão, que se chama a pressão subamatmosférica, que é menor que a pressão atmosférica. Essa pressão, ela mantém que o pulmão se fixe na cavidade torácica e tem a capacidade de fazer a sua função, que é inflar. O pneumotórax ele vai ocorrer através de um trauma que ocorre a perfuração do pulmão. Tá? Essa abertura, devido ao gradiente de pressão, faz com que os fluidos atmosféricos eles flutuem para o interior da cavidade torácica e vai provocar o colapso pulmonar, que é o pulmão, ele vai se engelhar todinho e não vai ter mais a capacidade de se inflar. E como corrige essa patologia? Essa patologia vai ser corrigida ao retirar o máximo de ar da cavidade pleural e fechar o local. Espirometria é um exame que mede a quantidade de ar movida por uma pessoa durante a respiração. É importante para detectar a capacidade pulmonar dos indivíduos. A partir desse exame, são calculadas as capacidades pulmonares individuais de cada um. São elas: capacidade vital, volume corrente e volume residual. Volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório. A capacidade pulmonar total depende do peso, sexo, idade, altura, espécie e tamanho. O volume corrente é o volume de ar movido durante uma única inspiração ou expiração, que é o em repouso. O volume de reserva inspiratório, o VRI, é o volume máximo de ar movido durante a inspiração. É aquele volume adicional de ar inspirado quando comparado ao volume de corrente. Volume de reserva expiratório é o volume máximo de ar durante a expiração. Volume residual é o volume de ar presente nos pulmões após uma expiração máxima. E vamos para as capacidades. Para calcular a capacidade vital de um pulmão, se soma o VC mais VRI mais o VRE. Para calcular a capacidade pulmonar total, o VC, VRI, VRE e VRR. Para calcular a capacidade inspiratória é o VC mais o VRI. Capacidade residual funcional é o VR mais VRE. Sobre essas fórmulas, a gente encontra lá no Silverstone, que é o livro de Fisiologia, 7ª edição. Características pulmonares. Existem fatores que vão influenciar na quantidade de trabalho e esforço necessário para respirar. Os dois fatores principais são a distensibilidade pulmonar e a resistência das vias aéreas ao fluxo de ar. Temos também a complacência, que é a capacidade dos pulmões se estirarem. Nesse caso, vai se superar a resistência elástica do pulmão e da caixa torácica. Temos também a elastância, que é a capacidade dos pulmões de resistirem à deformação elástica, que é resistir ao estiramento. Nesse caso, é o inverso da complacência. Hipóxia é o baixo teor de oxigênio nos tecidos, e dentre eles vamos ter alguns tipos. Hipóxia hipóxica, que vai ocorrer quando há baixa concentração de oxigênio. Há um problema ali na troca gasosa. Tem possíveis causas: grande altitude, hipoventilação alveolar, entre outras causas. Hipóxia anêmica, vai ocorrer um problema no transporte de gases, que é o menor número de hemoglobinas ligadas ao oxigênio. Perda de sangue, anemia, entre outras coisas. Hipóxia isquêmica, vai ocorrer um problema no transporte de gases, a redução do fluxo sanguíneo, maior propensão à formação de trombos, insuficiência cardíaca, choque, trombose. Hipóxia hitostóxica, ocorre um problema na troca gasosa. Há uma falha celular que não consegue utilizar oxigênio, comum em envenenamento, o cianeto e... Eu vou falar primeiro sobre o transporte de gases pelo sangue. Os gases transportados são o O2, o oxigênio, e o CO2, o dióxido de carbono. Esses gases, eles entram no organismo por meio das narinas, que fazem parte do trato respiratório,
e em seguida eles adentram a barreira dos capilares, que fazem parte do sistema circulatório e são os menores vasos sanguíneos que nós temos no sistema. Em seguida, eles entram em contato com o sangue e cerca de 2% do oxigênio vai acabar sendo dissolvido no plasma sanguíneo e cerca de 7% do CO2 também vai ser dissolvido no plasma sanguíneo. O oxigênio, falando especificamente dele, ele vai ter uma interação com um dos componentes presentes nos glóbulos vermelhos, que estão em grande abundância no sangue, que é a hemoglobina. A hemoglobina, junto do oxigênio, consegue criar uma interação que se torna a oxihemoglobina, uma nova substância que é mais resistente ao plasma do sangue, fazendo então com que esse transporte do oxigênio até o sangue e a oxigenação das células e dos pulmões seja então de melhor funcionamento, porque ele garante que uma maior porcentagem do oxigênio chegue até o seu local desejado, que é os pulmões. A hemoglobina também tem uma taxa de saturação, que é uma porcentagem relacionada a quantos dos seus sítios de ligação estão ocupados por oxigênio. Essa taxa ela é relevante para saber justamente a efetividade do processo de transporte de oxigênio pelo sangue. Porque se essa taxa está baixa, quer dizer que existem poucas moléculas de oxigênio presentes nos sítios de ligação com hemoglobina. Portanto, poucas fizeram todo o processo até chegar no pulmão e realizar ali a ventilação pulmonar e a respiração como si só. E quando o sangue está saturado, quer dizer que ele está muito repleto de oxigênio. E é justamente a isso que essa taxa de saturação da hemoglobina se refere. E daí existem também alguns fatores que acabam alterando essa taxa, que são, por exemplo, valores de pH, temperatura e também hipóxia, por exemplo, como uma causa de patologia que acaba também afetando essa taxa e trazendo ali alterações na função pulmonar e na função respiratória como um todo. A difusão pulmonar ela vai consistir na movimentação passiva de gases que vão acontecer através da sua membrana respiratória, na qual elas só vão acontecer devido à sua diferença de pressão entre os gases nos alvéolos pulmonares e no seu sangue capilar. Isso vai acontecer devido ao seu oxigênio mais concentrado presente nos alvéolos, onde eles vão se disseminar para os capilares, e o gás carbônico concentrado no sangue vai transitar para o alveolar, que vai ser eliminado durante a sua expiração. Já o efisema pulmonar, ou seja, mais conhecido como dano nos alvéolos, ou até mesmo o estreitamento, vai ser uma doença, basicamente, que o seu desenvolvimento ele vai ser lentamente no organismo do paciente, porque como é sinalizado pela presença de bolhas intrapulmonares, podem justamente levar a limitar esse fluxo de ar no organismo, desse animal. E alguns dos sinais clínicos, mais evidentes, assim, são falta de ar progressiva, geralmente por conta de esforços, tosses, chiados no peito, infecções respiratórias, é bastante, assim, comum nessa doença. E também, assim, visto que a doença é crônica e irreversível, ou seja, não tem como reverter esse quadro clínico. Barreira de difusão. A barreira de difusão ela pode ser dividida em dois tipos. Pode ter a difusão simples e a difusão facilitada. E a difusão simples ela faz com que haja movimentação cinética de moléculas ou íons através de uma abertura ou membrana, onde não há correlação com as proteínas carreadoras, onde a sua potência ela só vai ser determinada pela quantidade de substâncias disponíveis. De fato, para produzir a difusão simples, só acontecerá a partir de moléculas que apresentarão alta lipossolubilidade e, por sua vez, uma das principais substâncias serão conduzidas para o interior da sua célula por meio de difusão simples e água. Já por meio da difusão facilitada, vão ocorrer através de contato com a proteína transportadora e impulsiona uma ligação química com as moléculas. Olá, bom dia ou boa tarde, não sei exatamente o horário, mas enfim.
Eu vou falar sobre o controle da respiração em medicina veterinária. A respiração ela é controlada principalmente pelo tronco encefálico, que é através das redes de neurônios que fica localizado no bulbo e na ponte. Essas redes vão formar grupos respiratórios e esses grupos respiratórios coordenam o ritmo e a intensidade dos movimentos respiratórios. Os grupos respiratórios, tem um grupo respiratório dorsal, que fica localizado no bulbo, e é o principal responsável pelo ritmo básico da inspiração. Ele vai enviar impulso para os músculos inspiratório, como o diafragma. Grupo respiratório ventral, também no bulbo, e ele vai atuar durante a expiração forçada, como em exercício. Ele vai controlar os músculos expiratórios e auxilia na inspiração quando necessário. O grupo respiratório contínuo, ele já fica localizado na ponte, vai atuar como modulador, ajustando o ritmo respiratório. Por exemplo, ele vai ficar mais suave ou mais rápido, conforme a necessidade do animal. Já na respiração voluntária, além do controle automático, o córtex cerebral ele vai assumir o controle da respiração e vai permitir que o animal ou ser humano prenda o ar, mude o ritmo ou emita sons. Tem também os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores eles detectam mudanças químicas no sangue e líquido extracelular, ajustando a respiração. Tem o centralis, que fica localizado no bulbo, sente o aumento do CO2 e do hidrogênio no líquido cefalorraquidiano, se eu não me engano, e aumenta a ventilação. Já os periféricos, que fica localizado nos corpos carotídeos e aórticos, vão detectar oxigênio, aumento do CO2 e da acidose. E aí vai estimular o centro respiratório a aumentar a frequência respiratória.